sobre a igreja em Filadélfia. Aos domingos à noite, nós temos lido aqui o livro de Apocalipse, a Revelação, e já falamos sobre as outras igrejas, e hoje falaremos sobre essa, a igreja em Filadélfia. Depois eu voltarei aqui na igreja de Sardes e, na sequência, Laodiceia nos próximos domingos. Mas hoje nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 13. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. É o Senhor quem nos traz aqui. É o desejo de estarmos diante da Tua presença, de apresentar ao Senhor as nossas vidas, nosso coração, todo o nosso ser, em adoração ao Senhor, reconhecendo que somente o Senhor é Deus. Tu és o centro do nosso culto, do nosso louvor e da nossa adoração. Sabemos que, apesar de nós, apesar da nossa humanidade, das nossas distrações, nesse momento, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e receber da parte do Senhor aquela porção que alimenta o nosso coração. Livra-nos de todas as perturbações, de todas as inquietações, e daquele que vem para roubar o entendimento da Tua palavra. Dá-nos o poder e a autoridade do Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos e suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Está conosco aqui nessa noite a Giovana, irmã Maria Helena me disse, a Giovana. Ela é filha do pastor Jacob, pastor que está lá na região Calunga. Onde é que está a Giovana aqui? Está ali atrás. Seja bem-vinda, Giovana.
É muito bom recebê-la aqui nessa noite. E essa igreja tem um amor muito grande pelos seus pais, por vocês, pelo trabalho que realizam ali naquela região quilombola há muitos anos. Que Deus te abençoe. Eu fiquei sabendo que você veio para Anápolis para estudar. Que Deus abençoe você e direcione a sua vida. Seja bem-vinda. Amém? Obrigado. Igreja de Filadélfia. São 7 igrejas aqui do Apocalipse. Dessas 7 igrejas, todas elas, com exceção de 2, recebem uma reprimenda ou uma advertência do Senhor Jesus. Apenas 2 não são advertidas. Apenas 2 não recebem nenhuma repreensão, que são as igrejas de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E é muito interessante que essas 2 igrejas que não recebem nenhuma advertência, nenhuma repreensão do Senhor Jesus, a primeira delas, a igreja de Esmirna, é uma igreja extremamente pobre. E por causa das perseguições daqueles tempos, é uma igreja empobrecida, completamente destituída de possibilidades materiais. Mas é uma igreja que Jesus diz que ela é pobre, mas ao mesmo tempo muito rica. E a outra igreja que não recebe nenhuma reprimenda também, nenhuma advertência do Senhor Jesus, é essa de Filadélfia. Mas é uma igreja fraca, de pouca força. O Senhor Jesus, aqui acabamos de ler, conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. É uma igreja de pouca força, uma igreja certamente pequena, mas é uma igreja que é muito fiel e muito amada pelo Senhor Jesus. São os paradoxos da fé e a revelação daquele que sabe todas as coisas. Nós, de um modo geral, nós corremos atrás de muitas coisas, queremos ser aquilo que nós não somos, queremos aparentar para os outros, né? Queremos representar muitas vezes aquilo que o Senhor sabe que nós não somos. Muitas vezes queremos aparentar que somos santos demais. E o Senhor sabe, lá do profundo do nosso coração, que aquilo não passa de uma representação. Às vezes, achamos que pelos muitos relacionamentos, pelas conexões que possuímos com pessoas importantes, achamos que estamos fortalecidos e seguros. Ninguém nega a importância de ter amizades, mas também não podemos nos iludir achando que a nossa força e a nossa segurança está nas nossas conexões, nos nossos contatos. Às vezes nos sentimos fortalecidos por isso, e Jesus olha para nós e diz: olha, você pensa que é forte, como é o caso da igreja de Sardes. Você acha que está muito vivo, mas na verdade você é muito fraco e você está morto. E de repente esse Senhor que conhece todas as coisas, que vê aquilo que os olhos humanos não podem ver, nós nos achamos fragilizados, nos achamos enfraquecidos, combalidos,
diante do mundo, diante dos desafios da vida, para alguns, os desafios de cada dia. Às vezes dá até medo de acordar no dia seguinte, diante de tantos desafios e de tantas coisas para serem vencidas, e nessa fragilidade, podemos ouvir a voz do Senhor Jesus: você tem pouca força, mas eu tenho colocado portas abertas, escancaradas diante de ti. Essa é a beleza da fé. Essa é a beleza, a alegria de servir a Deus. As coisas não são da forma como os homens avaliam e muito menos da forma como os homens julgam. O juízo de Deus, a percepção de Deus, a avaliação de Deus, ela é muito, mas muito diferente das nossas avaliações. E é dito, e eu acredito nisso também, que nos céus nós vamos ter muitas surpresas. Mas muitas surpresas. Muitas pessoas invisíveis, completamente desconhecidas aos olhos humanos. Nós vamos ter uma surpresa, porque lá, no abrir das cortinas, essas pessoas invisíveis, desconhecidas, elas serão grandiosas diante de Deus e nós tomaremos um susto. E vamos nos assustar também, porque algumas pessoas que nós julgávamos aqui na terra tão próximas de Deus, tão grandes diante de Deus, e quando nós chegarmos lá, que as cortinas se abrirem, nós vamos tomar um susto também, porque elas não eram grandes, coisíssima nenhuma diante de Deus, muito pelo contrário. Me alegra muito ler essas coisas nas Sagradas Escrituras, de saber que o nosso Deus, Ele olha para nós, mas não olha da forma como os homens olham. É encantador e fortalecedor e reanimador saber que Deus tem uma balança diferente da balança dos homens. Saber que as representações humanas, elas não significam nada, absolutamente nada diante de Deus. O que vale diante de Deus é aquilo que nós carregamos no nosso coração, a semelhança dessa igreja de Filadélfia, que aparentemente era uma igreja fraca, uma igreja de pouca força, mas extremamente amada pelo Senhor por causa do seu coração, do seu relacionamento com o Senhor, por causa da sua fidelidade. A própria palavra Filadélfia, né, que são uma palavra composta de duas palavras gregas, filéu, adelphos. Filéu, amor, adelphos, irmãos. Essa é a igreja do amor fraternal, ou a igreja do amor entre os irmãos, a igreja do amor fraterno. E nós estamos falando aqui durante as manhãs, e nos nossos pequenos grupos também, que é impossível viver a fé cristã sem a reciprocidade, sem a mutualidade, sem se importar uns com os outros. É impossível viver uma vida agradável a Deus em si mesmado. É impossível dizer que tem um relacionamento próximo e íntimo com Deus, mas distanciado dos nossos irmãos, do nosso próximo. É interessante como que casa a fidelidade dessa igreja, o amor do Senhor Jesus com essa igreja e também o significado da palavra Filadélfia. Amor fraterno, amor fraternal, o amor entre os irmãos, a igreja do amor fraterno. Se tem uma coisa que agrada ao Senhor, não são as nossas grandes realizações, mas é especialmente
o amor e a devoção que nós temos uns para com os outros. E, na verdade, o Senhor Jesus chega a dizer que é mentiroso todo aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão, não ama o seu próximo. Características dessa igreja. A principal característica dela é a sua fraqueza, é a sua falta de força. E aqui eu me lembro do apóstolo Paulo, quando o Senhor Jesus lhe diz que o poder dele, o poder do Senhor em nós, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós entendemos o quão pecadores somos, quando nós entendemos existencialmente a impossibilidade de, por nós mesmos e a partir de nós mesmos, vivermos uma vida agradável a Deus, quando nós conseguimos entender que a partir de nós mesmos somos incapazes de abrir portas que precisaríamos abrir e não conseguimos e não temos forças. Quantas portas de bronze às vezes estão diante de nós? E nós sabemos existencialmente que elas precisariam ser abertas, e nós as esmurramos, e tentamos, e pelejamos, e batemos, e caímos, e levantamos, e tentamos novamente, e não conseguimos, até que os nossos olhos se abrem para reconhecer a nossa limitação e a nossa fraqueza. Nesse momento opera-se um milagre, uma graça, uma manifestação da graça e do poder de Deus, porque o poder de Deus ele se manifesta na fraqueza. Quando nós somos fracos é que nós somos fortes. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Ele escolheu nos salvar pela fraqueza e não pela força. O Deus que criou todo esse universo com muita sabedoria, com uma inteligência incapaz de ser mensurada, Ele escolheu nos salvar pela loucura. Deus nos salva pela loucura, Deus nos salva pela fraqueza, e quando nós somos fracos, podemos ter certeza que Deus está perto de nós. Mas quando somos arrogantes, soberbos, ensoberbecidos, ou corremos atrás de um fortalecimento humano, carnal, podemos ter certeza que Deus está muito longe de nós. Tem muitas portas que nós gostaríamos de vê-las abertas e gostaríamos de passar por elas. Mas eu lhes digo com toda certeza, só vale a pena passar por uma porta se ela for aberta pelo Senhor. Só vale a pena alcançar e conquistar algumas coisas nessa vida se elas forem conquistadas na força do Senhor e não na nossa força. Que alegria, que segurança, que paz, que tranquilidade saber que essa porta, eu passei por ela, mas foi aberta pelo Senhor. Que paz, que alegria, que convicção saber que o nosso Deus é um Deus que nos conhece, sabe das nossas limitações, se importa conosco, tem poder, tem autoridade para abrir portas e Ele as abrirá no tempo e na hora que Ele quiser e que Ele desejar. Se o Senhor é fiel, se o Senhor é gracioso e infelizmente não podemos dizer o mesmo de nós. Israel viveu durante 400 anos debaixo de um jugo, numa terra estranha, como estrangeiro, e por fim subjugado e escravizado. E nessa fraqueza, nesse sofrimento, clamou a Deus,
E Deus ouviu o clamor deles. E Deus enviou um libertador. E eles foram libertos. E Deus abriu o mar vermelho diante deles, porque Deus abre o mar. Deus abre portas, Deus abre o mar, Deus faz brotar água da rocha, Deus faz cair alimento, maná dos céus, porque Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Deus ouviu o clamor desse povo, Deus lembrou-se das suas promessas aos patriarcas. Deus não se esquece das suas promessas. Deus não é homem para se esquecer, para mentir, para iludir, para enganar. E Deus havia feito uma promessa a Abraão, que a sua descendência seria escravizada, mas que ao fim Deus os libertaria e lhes daria uma terra por possessão. Deus quebrou grilhões, Deus os tirou da fornalha, da servidão, do serviço pesado. Deus os tirou da humilhação, abriu o mar, fez brotar água da rocha, mandou-lhes carne em meio ao deserto, alimentou-os, abriu o Jordão, na época em que ele transbordava, e os colocou numa terra boa, que manava leite e mel. Mas teve que lhes fazer uma advertência. Quando vocês estiverem em casas boas, que vocês não construíram, quando vocês começarem a se alimentar de frutos de árvores que vocês não plantaram, quando vocês começarem a desfrutar da bonança, da paz que eu lhes darei, nunca digam, não se iludam, dizendo: foi o meu braço, foi a minha força, foi a minha capacidade, foi a minha inteligência. É duro saber que Deus é tão bondoso, que Deus é tão fiel, que Deus não se nega, não falha, não mente. As suas promessas são todas elas cumpridas, mas é duro diante da santidade, da graciosidade, da bondade de Deus olhar para o nosso coração e saber que o nosso coração se corrompe com muita facilidade. E não demorou muito tempo para aquele povo achar que tinha sido eles realmente que haviam merecido e conquistado todas aquelas coisas. A principal característica dessa igreja era a sua falta de força. E o interessante é que na pouca força, na impossibilidade, na fragilidade, isso às vezes nos impede de enxergar as portas que Deus nos abre. Às vezes a porta está lá aberta e Deus está dizendo: eu abri, passa por ela, pode passar, confia. Mas a fragilidade, o medo diante das circunstâncias da vida, o próprio medo e a insegurança da fraqueza e da fragilidade nos impede de enxergar a porta aberta e de criar coragem de passar por ela. É Jesus dizendo para eles: eu sei da sua pouca força, eu conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quando Deus abre uma porta, quando o Senhor abre uma porta, ninguém a fechará. E quando Ele fecha uma porta, também ninguém a abrirá.
Isso aqui vale para todas as circunstâncias e todos os aspectos da nossa vida. Mas na fragilidade, na humilhação, no medo que gera uma insegurança e que nos paralisa, o Senhor abre a porta e diz: passa. E a insegurança, o medo, a covardia, muitas vezes nos leva a querer recuar. Talvez a pior coisa, vamos assim dizer, não me vem outra palavra, da pouca força, da fraqueza e da fragilidade, é essa insegurança, esse medo paralisante. Essa insegurança, esse medo paralisante diante da valoração que o mundo faz, diante da escala de valores que o mundo estabelece. Aí nós olhamos para essa escala de valores, para essa valoração, e nos intimidamos, nos acovardamos, amedrontados, e não temos sequer força e coragem de passar por aquela porta que Deus abriu e está dizendo para nós: foi eu que abri, passa. Né? Eu posso falar isso para vocês de cátedra, e Deus me permite que eu fale, né? Eu estava em Belo Horizonte, isso me emociona profundamente, porque foi um daqueles atos de Deus, sabe? Aquelas coisas que Deus faz na vida da gente e que marca para dizer para a gente que a fraqueza não é o determinante, que a pouca força não é o que determina a nossa vida, que a escala de valores do mundo também não é o que determina a nossa vida, mas o que determina a nossa vida é o Senhor, é a ação do Senhor, é o poder do Senhor, é a graça do Senhor. E nós precisamos entender isso, e é por isso que eu me permito compartilhar com vocês. Com temor, obviamente, mas para a glória de Deus. Eu estava em Belo Horizonte, isso era ano de 1987. Muita gente aqui não tinha nascido ainda, né? Eu estava ali em Belo Horizonte para estudar. Eu fui enviado pela nossa igreja aqui para o seminário. E a igreja era pequena naquela altura, as dificuldades eram muito grandes. Imagina, eu fui em 1985 para Belo Horizonte. E quando chegou no ano de 1987, eu estudava no seminário à noite e fazia a universidade pela manhã. E eu tinha que pagar o aluguel, eu tinha que pagar o transporte, eu tinha que pagar refeições em Belo Horizonte. E naquela ocasião, graças a Deus por isso, foi coisa de Deus, né? A igreja me mandava um salário mínimo. E era uma época de muita inflação, de muitas dificuldades. E a corda foi apertando. E à medida que a corda foi apertando, eu fui cortando. Morava sozinho em Belo Horizonte, não tinha família, não tinha ninguém, e a minha família também não podia me ajudar. A primeira coisa que eu cortei foi o transporte. Levantava mais cedo, ia de pé para a faculdade, para o seminário. Cheguei a pesar 65 quilos. Hoje, graças a Deus, estou com 84. Né? Para vocês verem que a coisa estava esticada, né? Cortei o transporte. Esticou mais um pouquinho, cortei o café da manhã. E a coisa esticou mais um pouco, eu cortei o jantar. Chegava no bandejão da faculdade, não tinha vergonha não. A tia ia servir, ela punha a colher, mandava eu ir, mais. Olhava para mim, baixinho, mais, pode pôr. Porque eu sabia que seria só no outro dia, naquele horário, que eu ia comer novamente.
Eu falei, Senhor, não dá mais, a coisa está esticando muito. Eu não posso parar de estudar no seminário, eu não posso parar a faculdade para trabalhar, eu estou aqui para esse propósito, então eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu preciso que o Senhor abra uma porta. E comecei a orar. Não foi de subir monte, não, nada disso. Oração simples, no coração, dizendo para Deus, Deus, a fraqueza e a limitação aqui está grande, eu preciso que o Senhor abra uma porta. E eu não sei que porta que o Senhor vai abrir, mas eu preciso que o Senhor abra uma porta. E descendo o elevador da faculdade, num dia depois das aulas, a hora que eu chego no hall da universidade, na Avenida Curitiba, número 800, a hora que eu desço no hall da faculdade, um comunicado me chama a atenção. Assim, do nada, brilhou na minha frente, pregado na parede, eu cheguei, olhei, está lá. Concurso de monitoria. Os alunos que se interessarem, se inscrevam para o concurso de monitoria e aqueles que forem aprovados receberão mensalmente um salário mínimo. Eu falei, Deus, não acredito, minha renda vai dobrar 100%. E eu vou sair desse sufoco. Fui lá, me inscrevi para a monitoria. Na semana seguinte, eu cheguei lá e vi os inscritos, o nome dos alunos inscritos. A hora que eu vi o nome dos alunos que estavam inscritos, eu me acovardei. Eram os melhores alunos da faculdade e eram os melhores alunos da minha sala. Porque na minha sala tinha, curso de economia tem dessas coisas, né? Diz que tem muito gestor de herança nesses cursos, né? Então, a maioria daquela turma ali da universidade tinha filho do governador que estudava naquela faculdade. Boa parte dos meus colegas, a maioria deles tinham estudado fora do Brasil e tinham estudado nos melhores colégios de Belo Horizonte. A hora que eu vi os meus concorrentes, eu me acovardei. Eu falei, não vou nem lá fazer a prova. E a prova estava marcada para uma segunda-feira de manhã. Eu já tinha desistido, eu joguei a toalha. Eu falei, não vou fazer o quê? Eu vou passar vergonha? Concorrer com esse pessoal? Sem chance. Era na segunda-feira. No domingo à noite eu fui para o culto, na Igreja Batista da Floresta. Já tinha desistido, já tinha jogado a toalha. E quando eu cheguei lá, que eu me assentei, eu não era membro da Igreja Batista da Floresta, quando eu me assentei ali no banco, o pastor começou a pregar e leu exatamente esse texto aqui, que nós acabamos de ler, da carta de Filadélfia, né? E ele leu essa passagem. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Eu sei que tens pouca força. E ele começou a pregar. E ele dizia assim, tem portas que Deus abre, e nós nos acovardamos, e não temos coragem de passar por elas. Mas eu queria dizer para vocês, escutem aqui a palavra de Deus. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar, está escutando? Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Só a sua covardia, apontava para mim, só a sua covardia é que te impede de passar pela porta que Deus abriu. Ele ia falando, eu ia ficando animado e não lembrava da prova, né?
Segunda-feira eu peguei minha borrachinha, meu lapiseira, meu lápis e marchei para a faculdade para fazer a prova. Se Deus abriu essa porta, não tem bom aluno, não tem excelente aluno, não tem filho de governador, não tem filho de presidente, não tem prefeito, não tem ninguém que feche. Eu sei da minha pouca força, eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas incapacidades, mas eu sei que o Senhor é o Deus que capacita. E eu sei que quando o Senhor abre uma porta, ninguém fecha. Irmãos, fui lá, fiz a prova o melhor que eu pude. Fiz a entrevista a melhor que eu pude, né? E fui embora para casa. Morava num cômodo, numa casa, numa república. Passada uma semana, o telefone tocou lá na casa da senhora, que era a dona da casa, a dona Angelina. Ela: Jesus, telefone para você. Eu saí do cômodozinho, corri lá na casa, tinha o telefone. Aqui é da Universidade Federal de Minas Gerais, da FAFIS, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Nós estamos te ligando para você trazer os seus documentos que você foi aprovado no concurso de monitoria. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Ninguém. Se o Senhor abrir uma porta e Ele está dizendo para você que Ele abriu, você pode passar por ela. Pode marchar para ela que se Ele abriu, ninguém vai fechar. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. O dia que você não crer nisso de todo o seu coração, eu te convido a pegar a sua Bíblia, rasgá-la e não venha mais à igreja. Se essa fé, se ela não for real, se isso não for assim, vibrante, verdadeiro dentro do seu coração, é óbvio que não vai ser todos os momentos, não serão todos os momentos que a gente vai ter essa mesma segurança, essa mesma fé, não. Mas nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração. Agora, Deus já fechou porta na minha cara, que eu julgava que ela estava assim completamente aberta, estava assim abertinha. Quando eu cheguei para passar, era uma muralha, era um portão de bronze. E eu vinha correndo e batia nela, e ela não se abriu de forma nenhuma, até que eu entendi. Falei: Deus, o Senhor está nesse negócio. Foi no ano de 2006, congresso de missões. Esse congresso aconteceu em Granada, no sul da Espanha. Ele seria em novembro, eu comprei as passagens em março. E liguei para um colega meu, o pastor Vasmi, que estava pastoreando em Londres. Eu tinha um sonho enorme de conhecer Londres. Liguei para ele e falei: Vasmir, eu estou indo para Granada, no sul da Espanha, e estou pensando em dar um pulo, pertinho, dar um pulo aí em Londres para te visitar. Falar: nossa, vem mesmo. Que dia que é? Eu vou estar te esperando no aeroporto. Eu fiquei super animado, comprei as passagens, marquei as passagens. Fui embora para Granada, participei do congresso de missões. Era o congresso íbero, incluía a Península Ibérica e os países latino-americanos. Lindo, extraordinário, a cidade maravilhosa, o congresso maravilhoso, tudo lindo. E chegou na sexta-feira, que era o dia de eu embarcar para Londres. Eu, animadíssimo, arrumei a minha mala, liguei para a Márcia, saí umas 3 horas antes do hotel, peguei um táxi para o aeroporto, liguei para a Márcia, falei: Márcia, olha, estou saindo do hotel, estou muito feliz, Deus vai
vai realizar mais um sonho. Para quem saiu da gloriosa Abadiânia, né, estar na Espanha já é grande coisa, e chegar em Londres era um sonho. Deus está realizando mais um sonho da minha vida, Márcia. Eu estou indo para Londres. E fui embora, de táxi. Cheguei no aeroporto de Granada. Quando eu caminhei para o portão, está escrito lá, check-in is closed. Eu falei, não deve ser o meu voo. Aí caminhei para a companhia aérea, que eu tinha comprado a passagem. Falei assim, moça, está aqui a minha passagem, está escrito lá que já fechou o check-in, mas não é o meu voo, né? Ela falou, é o voo do senhor, sim, olha lá, ó, o seu avião está lá na pista e está saindo, o senhor perdeu o voo. Eu falei, mas como? Agora são 18h30, o voo é para as 21h30. O voo do senhor foi antecipado. Eu falei, mas como foi antecipado se eu não fui nem comunicado? Aí me subiu aquela raiva, vocês não queiram saber o Jesus aparecido batendo numa porta fechada. Ela falou assim, é o voo do senhor, sim, olha lá, já está saindo. Eu falei, mas isso é um absurdo. Que desorganização é essa? Ela virou para trás, pegou uma folha em branco e me entregou e falou assim, faça as suas reclamações que eu encaminho para a companhia. Aí eu fiquei mais irritado ainda, mas ouvi o Espírito Santo falando. Você não fala que quem conduz a sua vida sou eu? Eu falo, senhor, mas não é possível, senhor, é um sonho. Eu estava quase lá. E eu bati naquela porta, naquele portão de bronze, e não se abriu. Pior de tudo, agora eu tinha que voltar para o hotel, pedir a Deus que eles não tivessem cancelado a minha reserva, e agora eu não podia voltar de táxi, ia ter que voltar de ônibus. Entrei no ônibus, voltei para o hotel, tinha hora que vinha aquela ira, aquela raiva, aí de repente o coração acomodava, Deus está no controle de todas as coisas. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha, quando Deus fecha, ninguém abre. Deus fechou essa porta, acalma o seu coração, mas não é possível, eu pensava que só no Brasil que tinha essas desorganizações, aqui na Europa também. Calma o seu coração. Entrei no ônibus. Quem já foi na Espanha e já conviveu com os espanhóis sabe o tanto que eles são brutos, né? Eu comecei a conversar com o motorista. Irmãos, acreditem que ele saiu da rota dele, de um ônibus, e parou o ônibus na porta do hotel para me deixar na porta do hotel. E quando eu entrei no hotel, os brasileiros me viram, mas aí foi a humilhação, né? Pensei que você já estava na Inglaterra, Jesus, você aqui de volta, o que aconteceu? Falei, rapaz, o voo foi antecipado. Não, mas você tinha que brigar, rapaz, não é assim não, aqui também você tem que brigar. Eu falei, não, estou cansado, não quero brigar não. Aí o pastor Rony estava lá, Jesus, já que você não foi para a Inglaterra, vamos para a África com a gente, vamos lá para o Marrocos. Eu falei, pelo amor de Deus, só o que me faltava. Estou sonhando de ir para a Inglaterra, o cara me chama para ir para a África. Não. Nem dei moral para ele. Subi para o quarto. À noite me deu uma dor de barriga, que vocês nem imaginam. Acho que do desande, da raiva que eu passei. Era uma ida no trono, uma virada na cama e a voz do Rony. Vamos para a África, Jesus. Vamos para o Marrocos. Ele tinha me falado, se você quiser ir com a gente, nós vamos sair daqui 6h da manhã. Nós vamos pegar o ônibus 6h da manhã. Eu a noite inteira, virava de um lado para o outro, corria no banheiro, voltava, vamos para o Marrocos, Jesus. 6h da manhã eu estava lá com a mala, pronta para ir para o Marrocos. Mas o mais incrível de tudo, irmãos, o mais incrível de tudo isso, vocês já conhecem essa história, já contei para vocês. Antes de eu sair daqui para viajar para
para esse congresso, né? O pessoal diz que profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. O Senhor Jesus disse, né? E a gente diz que santo de casa também não faz milagres. Antes de eu sair para a viagem, a Áurea, minha cunhada, ela chegou para mim e me entregou uma quantidade de euros e disse: Deus está mandando eu te entregar esse dinheiro, que é para a sua viagem. Mal sabia ela e eu que aquele dinheiro era o dinheiro que eu precisava para ir para o Marrocos. E quando eu cheguei no Marrocos com os missionários, já contei para vocês, vou encurtar a história. Eu entrei na sala do missionário que o Arnaldo, a Cida, o Jorge e outros... O Jorge também esteve, não, né? Foi noutra, em 2010 nós estivemos no Marrocos. A sala trancada, não podia cantar, não podia orar. E o missionário corria lá na porta, olhava para ver se tinha alguém vigiando. Porque no Marrocos... o cristianismo não tem liberdade religiosa, né? Aí eu estou sentado ali na sala, aí a missionária diz: olha, eu quero apresentar para vocês o Mohamed e a Noma. Aí o Mohamed veio e começou a contar como é que ele tinha conhecido o Senhor Jesus. Aí veio a esposa dele, a Noma, que cantava assim baixinho, mas cantava assim celestial. Ela falou: a melhor coisa que já aconteceu na minha vida foi quando eu conheci Jesus. E através de Jesus eu descobri que Deus me aceita como filha e que eu posso chamá-lo de pai. Porque no islamismo, a mulher, né, vocês sabem a forma como a mulher é tratada, eu não podia cantar para Deus e muito menos chamá-lo de pai. E eu estou ouvindo aqueles dois falando. O Mohamed, ele pregava em árabe, gravava as fitas e a Noma cantava. Eles mandavam essas fitas para a Espanha, para uma estação de rádio, e aquela estação de rádio retransmitia aqui para dentro do Marrocos. E os dois, naquele momento, eles não podiam conviver com a família por causa da fé cristã. Eles haviam sido excluídos do convívio familiar. E eles eram sustentados por uma missão da Espanha. E aquela missão, naquele mês, disse que não poderia mais sustentá-los. Eu comecei a ouvir o Mohamed e comecei a ouvir a Norma, e eu comecei a dizer para Deus: Senhor, eu não acredito que o Senhor entrou no meu sonho, fechou as portas para me trazer aqui para poder ouvir esse casal. Eu os ouvi, passei 2 dias nos Marrocos, vim embora, cheguei aqui e falei para a igreja: irmãos, tem esse casal lá, e eles estão nessa e nessa situação. E aquele sustento que a igreja da Espanha dava para eles, a nossa igreja começou a dar para que eles pudessem continuar o trabalho deles. Deus não precisava me explicar absolutamente nada, bastaria ter. Bastaria ter fechado as portas. Ele é Deus. Mas quando entendi que Deus tem propósitos maiores do que os meus sonhos, apesar de que Ele se importa comigo, com os meus sonhos, né? E depois me levou à Inglaterra por 2 vezes. Mas naquele momento Ele fechou as portas. Quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar, e quando Ele fecha, ninguém pode abrir. É Ele. Nosso problema é com Ele, queridos. Nós temos que resolver com Ele. É Ele quem abre portas, é Ele que fecha portas, não é? E louvado seja o nome do Senhor por todas essas coisas. Eu quero orar nesse momento, eu quero orar por nós estamos aqui, Deus está aqui, e
Deus nos trouxe aqui nessa noite para a gente ter esse momento aqui. E todas essas coisas que eu compartilhei com vocês, eu faço no temor. E hoje eu tenho que dizer para os meus filhos. Às vezes vejo Samuel angustiado, a entrar no mercado. Eu falo, filho, calma. Vamos orar. Vamos orar. E depois ele chega, e ele é testemunha disso, não estou falando nada que não seja verdadeiro. Pai, Deus responde às nossas orações. Você acredita, Pai, que eu orei e Deus realmente atendeu as minhas orações? Deus ouve as nossas orações. Deus abre portas. E Deus também fecha portas, né? Então nós temos aqui pedir a Ele. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar por você que veio aqui nessa noite, que ouviu essa palavra e está sem saber o que fazer da sua vida e está precisando que Deus abra uma porta. Nós vamos orar. Ele pode abrir. E se Ele abrir, ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Se Ele fechar também, meu amigo, você pode... Às vezes Ele abriu para outro e você acha que vai abrir para você também. Aí você vai dar murro em ponta de faca. Mas eu quero te desafiar única e exclusivamente a confiar no Senhor. Quero orar por você nessa noite, que veio aqui, ouviu a palavra de Deus e precisa que o Senhor abra uma porta para você. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Curva a sua cabeça nesse momento, começa a falar com Deus, começa a orar. Coloca a sua vida diante do Senhor nesse momento. Começa a olhar aí a sua jornada espiritual, ver quais portas Deus já abriu, quais portas Deus fechou e quais portas que certamente você gostaria que Ele abrisse. É com Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.